Em relação às interações, podem ocorrer quando os medicamentos são administrados via sonda e o paciente recebe também dieta interal. Trouxe alguns exemplos, são os medicamentos fenitoína, varfarina, levotiroxina, rifampicina, bastante relato na literatura que podem interagir com a dieta interal, o alimento. Então, é importante a gente ressaltar a importância da pausa, da dieta. Aí o tempo vai depender do que tem registro na literatura, né, e respaldo, mas geralmente 1 hora antes, 1 hora depois da dieta. Essas pausas, elas precisam ser bem alinhadas com a equipe assistencial, principalmente com as nutricionistas, para que se leve em conta, né, a necessidade da realização da pausa para não comprometer a eficácia do tratamento e também para não comprometer o aporte calórico. Muito importante a interação multiprofissional nesse ajuste, né? Em relação à nutrição parenteral, o farmacêutico tem um papel importante, né, em relação a cuidados como, por exemplo, a via onde vai ser administrada, e dependendo da formulação, a questão com compatibilidade com medicamentos intravenosos. A portaria 272, ela traz que a NPT preferencialmente é acesso exclusivo venoso, mas a gente, muitas vezes, dependendo da complexidade dos pacientes, em grande parte dos pacientes de terapia intensiva, tem múltiplos medicamentos endovenosos a serem administrados e uma NPT. E, às vezes, poucas disponibilidade de acessos venosos. Então, muitas vezes se faz necessário essa análise para que otimizar a terapia. As principais intervenções farmacêuticas de NPT em relação à formulação e à compatibilidade farmacotécnica, sempre atentar para a questão da separação de fases na formulação e a questão da estabilidade farmacotécnica dessa formulação. Existem alguns sistemas informatizados que te dão esse alerta automaticamente, mas tem algumas formas de prescrição que não possuem essa funcionalidade. Então, a gente tem que estar atento à concentração de lipídios na formulação, à concentração dos eletrólitos, para que não haja uma instabilidade farmacotécnica. Em relação aos medicamentos que vão ser administrados, né, por acesso venoso, quando o paciente utiliza NPT, a questão da compatibilidade em Y precisa ser estudada, né? Em relação aos eletrólitos, são medicamentos de alta vigilância, muitas vezes devido à condição clínica do paciente, distúrbios eletrolíticos, o paciente necessita de um aporte maior de eletrólitos, então a gente precisa estar atento tanto aos resultados laboratoriais, quanto às recomendações das agências regulatórias em relação às doses máximas de eletrólitos na formulação. E a questão da osmolaridade, né, e da via, que é bastante importante para evitar intercorrências em relação ao acesso venoso. Trouxe algumas ferramentas que a gente pode utilizar para apoiar essa decisão clínica. Claro que até de acordo com a portaria 272, essa decisão clínica ela vai sempre acontecer junto à equipe médica, com a ciência da equipe multiprofissional de terapia nutricional, mas é preciso que a gente dê ferramentas para a equipe, então, conseguir pensar a respeito de como vai fechar esse quebra-cabeças que muitas vezes acontece no paciente que tem bastante medicamentos endovenosos em NPT. Então, a gente criou um manual aqui institucional, não contém todos os medicamentos, mas os medicamentos mais frequentemente utilizados no setor, que já ajudam na decisão clínica, né? Isso foi acordado com a equipe.
E a gente tem algumas bases de dados que trazem essa informação. Claro que a gente tem que ter em mente que os estudos que foram realizados para trazer essa informação na literatura são estudos que são feitos com formulações padronizadas. Muitas vezes, tem instituições que trabalham com NPTs já prontas para uso e tem instituições que trabalham com NPTs individualizadas, onde cada uma das concentrações dos insumos vai ser bastante personalizada. Então, essa transposição, né, de concentrações de o que a gente realmente tem em prescrição e o que a gente tem na literatura precisa ser avaliado também. Sobre a questão das orientações em relação aos medicamentos endovenosos, né? Então, é importante, como a gente tinha falado, que haja uma certa padronização, principalmente quando a gente trata de pacientes neonatais ou pediátricos. Por quê? Porque as concentrações vão ser muito importantes, então, geralmente, nessa população se requer um volume mínimo, né, para não sobrecarregar o paciente com muito volume, então a gente precisa ter uma padronização de concentração máxima, de estabilidade do reconstituído para guarda das sobras, né? Então, essas informações são muito importantes para a assistência e é importante que a gente tenha uma certa padronização ou na forma de manuais ou na forma de prescrição, se houver a oportunidade de cadastro na prescrição, ou mesmo na avaliação clínica do farmacêutico, caso a prescrição não venha já com essas informações, o farmacêutico clínico, ele tem um papel fundamental para a orientação de qual volume que vai ser reconstituído, qual volume que vai ser diluído, qual o diluente apropriado, se não tem uma incompatibilidade com algum diluente, se é possível guardar a sobra, refrigerada ou em temperatura ambiente. Essas informações são fundamentais nos cuidados em medicamentos endovenosos. Também é bastante recorrente, principalmente nas unidades de terapia intensiva, onde há muitos medicamentos endovenosos prescritos, a questão da compatibilidade em Y. Então, a gente precisa fornecer ferramentas para a decisão clínica. Muitas vezes, a gente recebe esses questionamentos da equipe e a gente responde caso a caso, verificando de uma forma bem individualizada para o paciente, para aquilo que está prescrito naquele momento. E, por vezes, também a gente oferece alguns instrumentos. Então, eu trouxe esse manual, que é uma forma bem lúdica, né, utilizando cores para orientação se é compatível ou não dois medicamentos endovenosos serem administrados na mesma via. Então, são ferramentas que ajudam a assistência ali na ponta a otimizar como vai ser a administração de vários medicamentos com poucas opções de acesso, né? Para que a gente forneça toda essa gama de informações, é muito importante que a gente tenha que a gente saiba aonde recorrer, porque a gente não vai saber todas as respostas, muitas vezes a gente vai ficar com dúvida. Isso, assim, pela minha experiência, é diário, sempre surge uma coisa nova. Então, a pesquisa e o estudo, ele é contínuo, né? E como eu já falei, nessa área da pediatria, a gente tem muitos usos off-label, então a gente realmente precisa pesquisar bastante. Eu trouxe algumas referências e bases de dados que eu confio, que eu utilizo mais frequentemente na minha rotina. Não quer dizer que sejam só esses, né? Eu imagino que vocês possam até conhecer outras bases, mas é importante a gente ter o nosso arsenal, né? Saber aonde a gente possa buscar informação, que essa informação ela seja segura, né? Então, não tem problema se a gente não conseguir dar uma resposta imediatamente à equipe, né? Se a gente não tem certeza dessa informação, eu sempre falo isso, não tendo certeza da informação, a gente aguarda, pesquisa e depois dá o retorno para a equipe. Porque
é muito importante que a gente qualifique o nosso trabalho, que a gente forneça uma informação confiável para a equipe. Então, não se desesperem, saibam que a pesquisa é algo rotineiro que faz parte do dia a dia do farmacêutico clínico.